Bem-aventurados que sofrem, porque estes serão consolados, porque estes serão consolados. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados que nada têm, porque é deles o reino do céu, porque é deles o reino do céu. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacíficos, porque estes herdarão a terra, estes herdarão a terra. Bem-aventurados puros, bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus, estes verão a Deus. Bem-vindos a mais uma reunião pública virtual esse dia 18. Hoje vou passar a escala da noite. Antes de passar, vamos lembrar, né, de pegar o recipiente com água para ser purificada no final da nossa reunião, juntamente com o passe. Lembrando a todos que essa reunião ela está sendo gravada e vai estar sendo disponibilizada no nosso canal do YouTube. Aproveitem, vão lá, se inscrevam no nosso canal, vamos compartilhar as palestras, as reuniões públicas e levar o evangelho a mais pessoas, né? A internet permite isso, sem barreiras, né? E também nos sigam nas nossas redes sociais, lá no Instagram, e comenta, compartilha as nossas publicações, manda para os amigos, vem participar das atividades da nossa casa, entra no nosso site. Está recheado de coisas boas. A nossa palestrante da noite hoje já vai trazer uma pincelada daquela sobre um departamento maravilhoso que o Segal tem. Um dos, né? Todos são ótimos, mas esse é o da infância, né? Ele brilha. Então vamos para a escala da noite, que eu já estou falando da palestrante, né? Vamos lá. A harmonização conta com o nosso Ser Júlio de Ser, né? A abertura e a condução está comigo, Mariane. A leitura do Evangelho vai ter o capítulo 20, o item 5, o primeiro parágrafo, que vai ser feito pela nossa irmã Rose. A prece inicial vai ser o nosso queridíssimo Juliano. A palestrante que eu já falei, né, querida Aninha Maria. E hoje ela vai trazer um tema sobre o núcleo de evangelização. É muito importante, né? Começa lá nos pequenininhos e para mais não. E a educação do espírito é o tema central dessa noite. E o passe, a fluidificação das águas e a prece final vai ser feita pelo nosso irmão Halden. Do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do Senhor, item 5. Atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado
no campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disseram a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Mas infeliz daqueles que, por suas dissensões, retardarem a hora da colheita. Pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão, e gritarão: graças, graças. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos recusastes a estender-lhes as mãos, vós que esmagastes o fraco em lugar de apoiá-lo? Por que pedis graças vós que procurastes vossas recompensas nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa da maneira que a queríeis. Não peçais nada mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. Convido a prece. Que Maria de Nazaré nos envolva com seu amor no trabalho de hoje. Que tua paz nos ajude a sermos receptivos para o trabalho da noite de hoje. Que possamos entender o Evangelho com clareza. Que todos que estão aqui na noite de hoje recebam o auxílio que vieram buscar. E que a palestrante seja intuída ao passar os ensinamentos do Evangelho para todos. E que possamos, assim, assimilar da melhor forma possível. E que a luz da espiritualidade amiga se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Aninha, minha querida, seja bem-vinda novamente. O espaço agora é todo seu. Seja bem-vinda. Obrigada, minha gema querida Mari. Pessoal, então, a primeira reflexão que eu deixo aqui para a gente, né, para todos nós, na verdade. Nós somos seres espirituais numa experimentação da matéria, né, numa aventura aí na matéria. E, então, diante disso, o que seria a nossa maior função aqui? O que a gente veio fazer aqui na Terra? Qual seria o nosso objetivo maior de estarmos encarnados aqui hoje? Ora, o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, né, meus irmãos? E isso a gente só consegue através da educação do espírito. E quando a gente fala, gente, de educação do espírito, que vem à nossa mente é o nosso evangelizador maior, aquele que veio nos mostrar o caminho, né, que é Jesus Cristo. Cristo que veio trazer a boa nova, que veio trazer o nosso evangelho. Então, nós temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1º, item 9, falando para a gente, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Então, essa foi a mensagem que esse grande professor veio trazer para a gente, né, que é o Cristo. E o Espiritismo?
Então, para que veio o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo, por sua vez, ele não veio contradizer Cristo, ele vai fazer nada ao contrário do que o Cristo veio trazer, que veio ensinar. Mas ele vem desenvolver e complementar as explicações em termos claros, porque Cristo veio e nos falou através de parábolas, ele usava muitas alegorias que, às vezes, a gente não estava pronto para entender essa mensagem. Às vezes não é de fácil entendimento, todas as lições que ele nos deu. E o Espiritismo vem trazer luz a esses ensinamentos, vem facilitar esse processo de aprendizado nosso. Bom, somos espíritos imortais. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância para alcançar a vida adulta, que é a perfeição. Então, do mesmo jeito que na matéria a gente passa por um processo de desenvolvimento, aonde a gente começa de forma simples, rudimentar, e a gente vai evoluindo com o passar das encarnações, com o passar do tempo a gente vai galgando esses andares e evoluindo, assim é na matéria. Da mesma forma que acontece na matéria, quando nascemos embrião e vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, crescendo, e cada vez desenvolvendo mais, assim somos nós, enquanto espíritos imortais também, até chegar à fase de perfeição, que ainda, acredito que ainda falta um bocado, uma caminhada longa ainda para a gente. Mas e aí? Nós conseguimos evoluir sozinhos? Eu acredito que se fosse para a gente evoluir sozinho, não precisava da gente reencarnar, né, gente? A gente ficava lá no mundinho fechadinho e pegava os livrinhos, estudava, acabou, né? Não precisava nem reencarnar, fazia isso lá mesmo, mas assim como as pérolas, para se tornar pérola, precisa daquele atrito ali, da areia, dentro da concha, a gente também precisa desse contato com o outro ser humano. O homem, ele deve progredir. Nós viemos aqui para progredir, para evoluir, mas sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É preciso o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Então, quando a gente fica sozinho, a gente embrutece. A gente precisa do contato com o outro para essa humanização, para esse desenvolvimento dentro desses parâmetros do sentimento, da nossa evolução enquanto espíritos, da nossa evolução moral. Então, diante disso, os laços sociais são necessários ao processo, e os de família, por estarem mais próximos, mais apertados, tornam os primeiros, né, os sociais. Eis porque os segundos, a família, constituem uma lei da natureza, né? Então, os laços familiares, ele constitui uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E olha que a gente vê que é um desafio, porque às vezes a gente tem dificuldade de amar o irmão, aquele irmão de sangue, aquele que está lá debaixo do nosso teto, que nasceu junto com a gente convive, que a gente come 1 quilo de sal, que a gente come aí várias toneladas de sal com esse ser humano aí, a gente às vezes tem difícil de amar essa pessoa. E aí o que Deus espera da gente é que a gente ame a humanidade como um todo. Cada irmão que a gente vê, que seja realmente um amor como a gente deveria amar os nossos familiares, os nossos entes.
Então, qual é a função da família dentro desse contexto? A família é uma instituição divina, com um planejamento que antecede esta vida física, que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Família é reunião de almas em processo de evolução, aperfeiçoamento e reajuste. Então, a gente vem junto, não é por acaso. A gente vem junto, vem aquela, podemos dizer assim, então, né, vem aquela equipe que reencarna junto para tentar cumprir a tarefa junto, para todo mundo chegar junto no final. Todos têm que evoluir. Então, a gente tem que um ajudar o outro, um puxar o outro. Então, tem que levar meu filho para evangelização, porque eu quero que esse espírito evolua também. Tem que levar meu companheiro, minha companheira, meu irmão, minha mãe, meu pai, porque é um grupo familiar. Não vai um sozinho. Não pensa que você vai, vou cuidar de mim e os outros que fiquem por sua conta. Não é assim que acontece, né? Nós somos responsáveis uns pelos outros e no plano familiar, que é um planejamento divino. Né? O lar é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, aonde o primeiro escola, o primeiro lugar que a gente vai ter esse aprendizado de desenvolver os sentimentos e o caráter, acontece primeiro dentro da família. Mas e aí, como que nós podemos evangelizar, então, as nossas famílias? Estudando o Espiritismo. E é essa a proposta que nós, do Núcleo de Evangelização, estamos aqui para fazer o convite para vocês, nessa noite de hoje, para estudar o Espiritismo. Os cursos sobre a doutrina espírita, que é para a família. De mamano a caducano, nós atendemos a todos os membros da família. Então, venham todos, a família inteira, né? O que é esse núcleo de evangelização que eu estou aqui representando hoje? Compreende ao núcleo de cursos e atividades da doutrina espírita direcionado à criança, ao jovem e ao adulto. Toda essa parte de estudo que tem na nossa casa, do Centro Espírita Grupo André Luiz, que compõe esse núcleo de evangelização. E aí começa pelo mais bonito, que eu estou aqui representando com muito amor, muita alegria no coração, que é o Departamento da Infância, a nossa querida Escola de Evangelização Espírita Infantil, MEI-MEI. E por que eu devo evangelizar o meu filho? Porque é sua obrigação, como pai, como mãe, como responsável dessa criança, dar os recursos certos, justos, verdadeiros e definitivos ao espírito recém-encarnado, evitando desde o início que o seu subconsciente arquive ideias erradas sobre a vida e a morte e o futuro do espírito que evolui na matéria enganosa. A matéria traz muita ilusão, a matéria engana o nosso espírito. Então, a gente tem que cuidar. E aí, desde quando a gente tem que cuidar? Eu falo que é desde o ventre, desde a programação espiritual. Lá começou a namorar, você já começa a estudar e já prepara. E na nossa casa nós temos desde a evangelização das gestantes. Então, é desde o ventre. E depois a gente passa para o departamento infantil, que começa com crianças a partir de 0 anos. Desde quando que eu posso levar o meu filho para evangelizar? Saiu da maternidade, não tem nenhuma restrição hospitalar, já leva para a salinha lá dos bebês. O que acontece muito, que a gente vê acontecer muito? As famílias vão procurar evangelização quando a criança começa a ter uma vida social, ali dos 5 aos 7 anos, né, começa a ir para a escola,
E aí começam a aparecer os grandes desafios, que a família vem, que a criança começa a ter problemas, né? Não são os desafios reencarnatórios. E aí o pai vem doido, correndo. Esse menino precisa de evangelização. Precisa mesmo. Mas aí chega na cidade, gente, de 5, 6, 7 anos, nossas turmas estão, ó, lotadas. Vamos despertar o quanto antes. As crianças que a gente vê que começaram a evangelizar desde as idades ali, desde 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vê chegando aí nas idades aí maiores, com um desenvolvimento tão bonito que emociona a gente. Vocês precisam ver como que são essas crianças que a gente acompanha a evangelização delas desde o berço. E o que acontece na evangelização infantil? Bom, as aulas, elas são planejadas conforme a faixa etária. Então, a sala de bebês tem um planejamento com toda a parte pedagógica e doutrinária pensada para essa fase. A salinha ali de 3 anos que vai para a Tia Mari, que as crianças ficam todas loucas, apaixonadas por ela, e a Tia Mari pelas crianças. Tudo pensado para essa idade. Enfim, toda a sequência de idade, chega ali na pré-adolescência dos 11 anos, tudo pensado conforme a faixa etária da criança, especialmente para elas. Tem as atividades de lanche em conjunto, onde elas aprendem o compartilhar. Né? Jesus nos ensinou, que foi o nosso grande evangelizador, né? Através da ceia ali com seus apóstolos. O quanto é importante esse momento desse lanche comunitário, nós temos isso bastante lá. Temos diversos momentos de integração, oficinas artísticas e apresentações artísticas, onde é uma oportunidade da criança expressar através da arte. Onde, às vezes, onde falta recursos para ela se expressar através da palavra, através da arte, é uma forma muito mais fácil, mais tranquila para ela expressar o seu sentimento e aprender a lidar com aquele sentimento que ela veio educar ali na evangelização. E criança aprende como? Aprende brincando. E na evangelização infantil a gente brinca muito, que é a melhor forma de uma criança aprender é brincando. Então a gente brinca muito no departamento infantil. E alegria cristã, porque a música, como o nosso companheiro Júlio trouxe aí para a gente, essa harmonização belíssima, olha o tanto que mexe com a gente, né? Parece que as células do corpo inteiro da gente respondem ao contato da música. Então temos uma alegria cristã também. O público aí eu já falei, crianças de 0 a 11 anos, e aonde acontece? Na nossa unidade 1, aí da Escola André Luiz, na Rua Campinas, Cotê 2, aos sábados, das 9h30 às 11h50. A turminha de bebê tem um horário diferenciado, porque as crianças se cansam com maior facilidade, então das 9h30 às 10h20 para os bebês de 0 a 2 anos. E na nossa unidade 2, lá de Senador Canedo, acontece aos sábados, das 14 às 16 horas. Aí, passou dos 11 anos, não acaba. Começa a juventude. E aí nós temos a nossa mocidade. Temos o MEON, que é a Mocidade Espíritos Mensageiros, que funciona na nossa unidade da Rua Campinas, Cotê 2, e o MELS, que é a Mocidade Espírita Luiz Sérgio, que acontece na nossa unidade de Senador Canedo. Por que evangelizar os jovens? O que diz Bezerra de Menezes? Considerando-se naturalmente a criança como o porvir, acenando-nos agora, e o jovem como o adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho
do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação da sociedade terrestre para uma nova humanidade. E eu, enquanto mãe de um adolescente, falo para vocês, é a idade onde surgem as maiores dúvidas. Então, é onde eles vão precisar desses recursos certos, né? Onde vão receber esse direcionamento focal, pontual, aonde o espírito começa a ter aquelas dúvidas existenciais, onde começa aquela rebeldia, e aonde eles precisam desse apoio. E a mocidade proporciona esse apoio para eles. O que acontece? Acontece também vivências artísticas, estudos doutrinários e atividades assistenciais, é onde eles começam a aprender também com o trabalho para o próximo. E assim edificando valores, estimulando as qualidades do homem de bem. É quando a gente começa a brilhar aquela primeira luzinha dos homens de bem, são os nossos jovens. E aí nós temos, né, o MEON, que é a Mocidade de Espíritos Mensageiros, funciona na nossa unidade 1, ali da Rua Campinas, aos sábados, das 9 às 11h50. E aí o público, para esse dia e horário, de 12 a 14 anos. E aí, esse ano tem a novidade, temos novidade que são os jovens 15+, que é da mesma mocidade do MEON, né, Mocidade Espíritos Mensageiros, só que aí com uma programação, com uma pegada um pouquinho mais de acordo já com o amadurecimento deles, e aí acontece às sextas-feiras, é um sextou diferente para esses jovens, acontece das sextas-feiras, às 19h30 às 21h. Também tem estudo doutrinário, prática assistencial, também momento artístico. E lá na nossa unidade Senador Canedo, acontece das 14 às 16 horas, a partir dos 12 anos, aí de 18 anos, de 12 anos até enquanto for jovem. O que acontece? Campanha Chico Xavier, são as práticas assistenciais, eles visitam algumas casas, oferecem livros edificantes da doutrina espírita, no sábado seguinte eles vão, recolhem os livros, conversam um pouco com quem pegou aquele livro emprestado, é uma campanha muito interessante de divulgação da doutrina mesmo, e eles tiram um grande proveito. Temos a campanha Alto de Souza, que aí eles fazem a visita, e aí nessa situação eles pedem alimentos para a composição das cestas básicas, e também distribui a mensagem, troca diálogo ali com as famílias que eles vão visitar, é uma campanha bem interessante. Tem as oficinas de artes, de violão, e novidade também agora, lá na nossa unidade de Senador Canedo, nós temos a inclusão digital, que os trabalhadores ali da mocidade construíram um laboratório de informática, restauraram alguns computadores, algumas máquinas, e estão ensinando aqueles jovens ali a utilizar o computador. Então, já é uma preparação aí, não só para o mercado de trabalho, né, porque hoje em dia, olha a gente aqui assistindo uma reunião pública através da informática, através da internet. Então, é um processo de inclusão digital para aqueles jovens que são de uma sociedade que às vezes tem uma dificuldade maior de ter acesso a essa inclusão, e eles têm essa oportunidade lá, aos sábados. Então, um projeto aí muito bonito, que a gente tem muito orgulho de falar dele. Tem o lazer fraterno, nos encerramentos de cada semestre, que os jovens ficam esperando por isso. E aí depois, a partir de 15 anos, eles já podem, se não quiserem, estar na mocidade, ou se quiserem estar na mocidade, mas também aprofundar um pouquinho mais nos estudos,
Que aí a gente agora já é o papo de adulto, já é com vocês que estão aí, que a gente começa o ciclo introdutório de estudos da doutrina espírita, que é onde a gente vai tentar responder e refletir sobre as questões. Por que sofremos? A vida após a morte? Para onde vamos depois que morremos? As desigualdades sociais são justas? Sempre temos essas questões, um momento ou outro da vida vem essas questões, e a gente aprende isso estudando a doutrina espírita. E aí os adultos já têm um estudo mais aprofundado, através do ESG. Como que funciona? O programa do ciclo introdutório, que é o ESG, que é onde os adultos estudam. Os cursos são de duração semestral, são gratuitos, como todos os outros cursos aí do núcleo de evangelização são gratuitos, e permitido para a idade acima de 15 anos. Tem aulas práticas, né, e aulas teóricas, além de leituras que vão te ajudar na reforma íntima, são complementares ao estudo. E o ESD, gente, ele é aquele modelinho que a gente vê nas federações. Então, às vezes, você começou a fazer o ESD 1 numa casa espírita, você vai poder acompanhar aqui, ó, comecei o ESD 1 ali, você dá continuidade aos seus estudos. Tem os 4 EDs, né, um por semestre, e aqui a novidade da nossa casa é que o final a gente tem o curso do cristianismo redivir, que aí esse é o que diferencia o nosso estudo do ciclo introdutório das demais casas. Bom, os adultos têm a oportunidade de estudar na nossa unidade 1 da Escola André Luiz, na Rua Campinas, aos sábados matutinos, das 9h30 às 11h45, e às terças-feiras, no período noturno, das 19h15 às 21h30. As aulas vão começar no sábado, dia 3 de agosto, primeiro sábado do mês, e na terça, dia 6/8. E lá na unidade Jardim das Oliveiras, é só o período noturno, da segunda-feira, das 19h15 às 21h30. As matrículas estão abertas a partir de hoje, através do nosso site www.segal.org.br. Crianças e jovens, voltamos aos estudos a partir do primeiro sábado de agosto. E os adultos, nessas datas que falei para você. No departamento da infância, estamos, felizmente, com nossas turmas cheias, mas trabalhamos com uma lista de espera que está disponível através de um formulário de lista de espera na bio do nosso Instagram. Nosso Instagram é @infânciasegal. Todos os demais, juventude, adultos, estão com vagas abertas a partir de hoje. Pode procurar tanto o site do Segal, quanto o Instagram do Segal, ou o Instagram das nossas mocidades. Bom, esse era o recadinho que eu tinha para falar com vocês. No mais, agradeço a paciência de todos vocês. A evangelização do Segal, ela é a evangelização do Segal, né, Aninha? É por isso que existe uma lista de espera, uma superlotação, salas lotadas. E vamos trabalhar, né? É sobre isso. Aninha, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui novamente. Em breve você estará de volta, porque você sempre volta. E eu estarei aqui apresentando de novo, porque a Marisete coloca a gente para trabalhar junto, não é à toa, para as pessoas ficarem comparando assim. Muito obrigada. Agora vamos convidar nosso irmão Haldane para fazer a prece final, a fluidificação das águas e o passe virtual. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Oremos então, irmãos. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance.
Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem no suporte humano da vida. Abençoa-nos e estende as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber Espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Senhor, estamos reunidos em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhor a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos a nossa oração coletiva. Dito isso, irmãos, convido a todos a se sentarem numa posição confortável, imaginando a figura do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, e de suas mãos saem luzes de várias cores. O nosso mentor espiritual à nossa frente manipula essas energias, direcionando ao nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genético, equilibrando assim os nossos chakras e nos dando uma sensação de paz, de leveza, de equilíbrio espiritual. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e os guias e mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos vitais e espirituais que precisamos para nos proporcionar mais saúde, para que possamos viver em harmonia com todos. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja.